Pela segunda vez, os bens do ex-prefeito de Nuporanga foram bloqueados pela Justiça. Dessa vez, o de um ex-sócio do Instituto de Apoio e Gestão à Saúde no município. A ação civil pública foi proveniente de uma denúncia de vereadores da gestão passada. Mais uma vez, a política de Nuporanga é alvo de denúncias. É que o ex-prefeito, Gabriel Melo de Souza, teve os seus bens bloqueados pela Justiça. A liminar foi concedida por meio de uma ação civil pública por dano ao erário. A decisão também se aplica ao sócio proprietário do Instituto de Apoio e Gestão à Saúde, o IAGES, Pedro Barreto de Godoy Pereira. A ação foi motivada em função da contratação do Instituto em 2013 para a administração e gestão do NASF. A empresa teria sido contratada sem procedimento legal de licitação, além de não fazer concurso público para funcionários, alegando urgência. Provavelmente os acusados serão notificados para apresentar uma defesa preliminar. Aceita essa denúncia, vai ocorrer todo o trâmite processual com a citação dos acusados, apresentação de defesa, oitiva de testemunhas, apresentação de provas, até o julgamento final. Na ação civil foram bloqueados de Gabriel Melo de Souza, de Pedro Barreto de Godoy Pereira e do IAGES, R$ 255 mil. Isso além de um processo penal por suposto crime em licitação. Um dos vereadores do município lembrou que tudo começou com denúncias de munícipes, o que motivou uma investigação inicial, seguida do encaminhamento ao Ministério Público. Contratação de pessoas sem processo seletivo, dispensa de preço de licitação, às vezes indicação de empresa, foi nesse sentido mais ou menos. E juntamos a documentação, levou conhecimento do Ministério Público. O presidente da Câmara no município, Marcelo Piazza, chegou a marcar entrevista com o Jornal da Clube, mas no dia da reportagem preferiu silêncio, alegando pouco conhecimento sobre o assunto. O município tem 7 mil habitantes e por aqui não se fala em outra coisa. Por uma política sem manchas, todos estão acompanhando a investigação de perto. Se a justiça está investigando, deve ter alguma coisa, né? O comentário aqui é feio, viu? O negócio sai, tá esparramando aí para todo mundo aí que saiu o negócio aí mesmo. Passou a mão nas coisas mesmo aí. A convite do Jornal da Clube, o cientista político José Elias Domingos explicou sobre o impacto de uma notícia dessas na política do município. O impacto do município é um impacto extremamente negativo, não só a questão de arrecadação, não só porque o cidadão ele se sente lesado, mas principalmente pela imagem da cidade em si. A imagem fica prejudicada quando um ex-gestor ele está sendo investigado por coisas tão graves, né? É a velha política no Brasil, a velha prática política no Brasil de achar que você consegue utilizar da máquina pública em benefício pessoal. Então a investigação ela deve ser feita, ela deve ser apurada, o Ministério Público precisa ficar em cima essencialmente. Em outubro de 2016, o Jornal da Clube mostrou situação semelhante. Na época, Gabriel Melo de Souza teve os bens bloqueados pela Justiça por supostos favores que incluem o uso de ambulâncias para o transporte de imóveis, mudanças e até viagens para cultos religiosos. Davi Florim de Nuporanga para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Nuporanga informou que ainda não foi notificada da ação civil pública onde teria ocorrido o bloqueio das contas. Explicou que a empresa IAGES não presta serviços na atual gestão municipal. Com relação à verba pública utilizada pela administração anterior sem os procedimentos legais, ressalta-se que a contratação já foi considerada irregular pelo Tribunal de Contas. Nossa produção procurou o ex-prefeito Gabriel Melo de Souza e o ex-sócio proprietário do Instituto de Apoio e Gestão à Saúde, Pedro Barreto de Godoy Pereira, mas eles não foram encontrados para comentar o caso. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi. Se na cidade os moradores de fato não falam em outra coisa. Aqui ao meu lado está o sociólogo e também cientista político, Jefferson Nascimento. Jefferson, de que modo essa situação prejudica a imagem da cidade? Boa tarde. Boa tarde. Bom, esse é um reflexo de um problema maior, de um problema nacional. Então o prejuízo não é tanto a imagem de Nuporanga como municipalidade, mas é um prejuízo muito forte na imagem que a população faz dos políticos, né, e da política. Em recente pesquisa, o Instituto Datafolha ouviu e constatou que 34% dos entrevistados sentem vergonha de ser brasileiro. Então, se por um lado a corrupção não é algo novo, essa corrupção associada a uma crise econômica, associada a uma difusão maior dos meios de comunicação e das mídias digitais,
promove essa sensação de desesperança na população brasileira, né? Então o prejuízo é justamente a ideia de que a política não resolve, de que a política é o mal a ser extirpado, e isso acaba se consolidando a partir desses casos. Essa situação toda pode servir de exemplo para os governantes da macro-região? Bom, deveria, né? Mas é necessário que a gente aguarde o desfecho de todo o processo, né? Quando tiver o processo totalmente em trânsito julgado, a gente vai saber se de fato a punição ao ex-prefeito vai ser uma punição pesada, assim como outros casos que ocorreram no Brasil afora, né? Então é necessário que haja uma punição exemplar. Só que, por outro lado, é necessário também uma mudança de comportamento da população. Quando eu falo mudança de comportamento, eu não estou aqui dizendo só o fato de ir à urna e votar, mas é uma mudança de comportamento diária, de uma rejeição explícita à corrupção. A corrupção que acontece na política, ela não é isolada da nossa vida, porque a política não é uma parte, não é uma realidade à parte, ela é parte da realidade, né? Então o voto ele é importante, sim, mas ele seja coerente com toda uma postura de rejeição explícita à corrupção. E como dar mais transparência à política do município? Então, nós já temos mecanismos, né? O principal deles é a Lei de Acesso à Informação, né? Essa lei ela disciplina exatamente como a administração pública deve fazer para tornar a informação mais acessível e clara para a população. Esse ano, a CGU, a Controladoria Geral da União, divulgou a terceira edição da Escala Brasil Transparente. Apesar de Nuporanga não ter sido selecionado por uma questão de amostragem, esse documento está disponível no site da CGU e todos os indicadores utilizados para construir a escala estão lá de forma clara, né? Então, essa escala serve inclusive como um guia, como uma diretriz para os municípios se tornarem mais transparentes. É preciso que a Câmara também fiscalize mais a Prefeitura? Sem dúvida, sem dúvida. A Câmara Municipal ela tem esse papel da fiscalização, mas para essa fiscalização ser efetiva, ela também tem que ter uma atuação positiva no sentido de forçar a administração pública à prestação absoluta das contas, né? Sem a informação difundida, sem a transparência, o controle social não acontece e, por outro lado, o controle institucional, que é a função da Câmara, fica prejudicado, né? Então, para a fiscalização, tem que haver uma postura cotidiana dos vereadores para pressionar pela prestação absoluta das contas. Como evitar situações semelhantes no futuro? Bom, eliminar a corrupção a gente não vai conseguir. Isso a gente pode olhar até em países mais desenvolvidos, existem. O fato é que é importante que a gente tenha uma postura para tentar a prevenção desses casos, né? E essa prevenção, ela passa por um lado de uma atuação institucional, de não permitir a impunidade. Então, passa sim pela justiça, passa sim pelo legislativo que fiscaliza a administração. Só que, por outro lado, passa também pela mudança de comportamento do eleitorado, né? A corrupção, ela está no dia a dia e isso precisa ser eliminado. Jefferson, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pussi. Ok, Davi.